Nós estamos falando nesses dias sobre honra. Começamos no início do mês uma série sobre honra. E na primeira semana eu ministrei a quem você deve honrar. Na segunda semana o pastor Felipe ministrou sobre a cultura da honra, foi semana passada. E hoje eu quero ministrar sobre 10 sinais de desonra. Diga assim comigo, 10 sinais de desonra. É interessante porque tanto a honra quanto a desonra apresentam alguns sintomas. Tanto a honra quanto a desonra têm algumas atitudes, algumas reações práticas que podem ser analisadas. Tanto a honra quanto a desonra, ela é facilmente percebida. Você já viu alguém com resfriado? Tem sintoma o resfriado, não tem? Eu, infelizmente, não é minha, em nome de Jesus, mas, irmãos, lá em casa, esses dias falaram, pastor, vou te dar um perfume. Para os irmãos terem ideia, o meu perfume tem 5 anos. Eu tenho um perfume que tem 5 anos, eu comprei ele há 5 anos atrás, é o mesmo. E deve ter metade do frasco ainda. Sabe por quê? Porque eu não consigo usar perfume. Se eu passar perfume de manhã, irmãos, acabou meu dia. E minha esposa, coitada, quando a gente se casou no relacionamento, eu não falei nada para ela de início. Lógico, o cara fala que não gosta de perfume, a mulher vai falar, que isso, cara esquisito. Mas logo que casou, falei, uma coisa não entra em casa, perfume. E se for para passar, tem que ser num lugar que eu não vou estar. Os irmãos aqui da equipe sabem, nós somos em 17. Chega aqui, fica um indo para o lado, outro para o outro. Porque se eu chegar e abraçar alguém de perfume de manhã, e aí eu fico com rinite, quando eu chego nos lugares, às vezes constrange. Uma vez eu fui fazer uma aula de volante, muito tempo atrás. Na hora que eu entrei, o instrutor estava com perfume. Eu comecei a espirrar. Ele estacionou o carro, era um senhorzinho bem, aqueles duros da queda. Ele falou, não vou te dar aula. Eu falei, por quê? Porque você está com gripe. Se eu pegar gripe, eu não posso trabalhar. E lá vai eu explicar para ele que não era gripe, que era alergia. Mas a alergia tem sintomas. Uma rinite, ela tem sintomas. Uma gripe tem sintomas. É interessante por quê? Porque tanto a honra quanto a desonra também apresenta sintomas, sinais claros. Alguém que honra, você olha para ele, existem alguns sinais na vida dele que são claros. E nós temos falado disso nessas semanas, sobre os sinais de alguém que honra. Mas a desonra também são sinais claros. E aí a Bíblia diz, olha, nós falamos isso as semanas passadas, 2 João 8, toma cuidado para você não perder o que com muito esforço você tem lutado, para que você não desfrute do pleno galardão. É interessante porque vou te falar que o principal sintoma e sinal, eu vou falar aqui de sinais de desonra, mas um sinal visível em quem honra, é que quem honra sempre desfruta do galardão completo. Quem honra sempre vive o galardão completo em todas as áreas da vida. Quem honra vive o galardão completo no casamento. Quem honra vive o galardão completo ministerial. Quem honra vive, e o galardão que nós estamos falando, que João está dizendo, não é só o galardão lá no céu. Porque tem um nível de crente que acha que tudo vai resolver só com o céu, né? O irmão vive, ontem eu estava falando, eu fui numa igreja, e eu estava dizendo aos irmãos, tem gente que acha que tudo vai resolver só no céu, não. O galardão é para ser desfrutado em vida. Quantos creem, diga amém. A Bíblia diz, e reinarão em vida. Eu quero reinar em vida. Eu quero ser feliz no meu casamento em vida. Eu quero ser próspero nas minhas finanças em vida. Reinarão em vida. E aí quando nós olhamos a palavra honra no grego, a palavra honra original do grego fala de algo de muito valor, algo extremamente precioso. Honra no grego é comparado ao ouro. Então honra no grego original é comparado ao ouro. O contrário disso, honra então, no grego significa valorização. Algo valioso, precioso, de peso, algo como se fosse o ouro. O contrário da honra, que é desonra, fala de algo sem valor. É interessante porque em toda casa tem local que você guarda joias. Sim ou não? Cadê as irmãs cheias de joia? Diga aleluia. Tem lugar que você guarda. Nem que for dar 25 suas joias, mas está lá. Se alguém mexeu, o pau quebra. Toda casa tem um local que você guarda as joias, mas toda casa tem um local de descarte. Local de descarte é o lixo. O que você coloca no lixo? O que não tem mais valor. Você coloca no lixo o que é inútil. Mas além do lixo, tem um lugar de quinquilharia lá na sua casa. Toda casa tem aquele lugar que você coloca coisa que, sabe, tudo que sobrou em cima você coloca nessa gaveta. Esses dias os meninos foram lá em casa e acabou a pilha de um equipamento deles.
Eles falaram, tem pilha aí? Eu falei, não, porque os controles da pilha não era igual. Mas eu falei, tem um lugar aqui em casa que é o resto de tudo. Lá fica o resto de tudo. Lá eu nem sei o que tem, porque nada que tem lá tem valor. Enquanto honra é ouro, eu te falo, como alguém trata o ouro? Seja sincero, alguém trata ouro de qualquer maneira? Alguém trata alguma joia de qualquer maneira? Claro que não, mas o contrário da honra é a desonra. E aí você quer saber se você honra algo, como você trata aquilo? Como ouro ou como lixo? Você quer saber se você honra os seus pais? Como que você trata? Como ouro? Como que a gente faz com ouro? Você coloca no melhor lugar, você tem cuidado, você fica preocupado em não perder. Já viu? Acho que a principal coisa de ouro é que você tem medo de perder. Eu lembro quando eu estava no pré, eu ganhei um anel no pré. Eu perdi esse anel, lá no pré. E foi uma depressão para mim, eu lembro até hoje. Por quê? Porque tudo que é valioso, você tem estima por aquilo. Mas tudo que não tem valor, você trata de qualquer jeito. E aí quando nós falamos que, na verdade, nós vivemos numa geração de desonra. Uma geração que trata como lixo aquilo que deveria ser valorizado. Uma geração que trata com descaso aquilo que deveria ser estimado. E nós temos falado nessas semanas como, e o próprio Jesus disse, olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. O que Jesus estava dizendo? O profeta não é tratado como ouro na sua própria casa. Pelo contrário, normalmente o profeta é tratado como lixo. Como quinquilharia, aquele negócio que você coloca lá dentro daquele armário. A mulher normalmente não é tratada com honra dentro da sua própria casa pelo seu marido. Normalmente os maridos não são tratados com honra pela sua própria esposa. Mas nós não aceitamos ser o povo da desonra, diga amém por isso. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 13. João capítulo 13, verso 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mas vamos trocar aqui em o receber por honrar. Em verdade vos digo, quem honra aquele que eu enviar, a mim me honra. E quem me honra a mim, honra aquele que me enviou. Quando nós falamos de honra, irmãos, não tem como desassociar. E nós falamos até na primeira semana que a honra é ao profeta, ao justo e ao pequenino. Não tem como desassociar honra a Deus com honra ao próximo, com honra à liderança, com honra à esposa, com honra ao patrão. Não tem como. E aí a Bíblia está dizendo, olha, quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim. Quem recusa aquele que eu envio, recusa a mim. E quando nós falamos então, e na primeira semana nós falamos que toda autoridade foi delegada por Deus. Toda figura de autoridade na sua vida foi delegada por Deus. Desde o guarda de trânsito, desde do marido, do patrão, do chefe. Todas as autoridades foram delegadas por Deus. E aí tem gente que fala, não pastor, aí Jesus está dizendo, olha, se você honrar aquele que eu enviei, se você receber a quem eu enviei, você está recebendo a mim, mas também se você desprezar, você está desprezando a mim. Por isso tanto a honra quanto a desonra a Deus, ela é manifesta através da maneira com que nós tratamos as pessoas. Deixa eu exemplificar para você a questão de autoridade. Às vezes fica alguns irmãos conversando ali fora, e aí é interessante porque quando eu vou falar no discipulado, os irmãos falam, pastor, a gente fala, os irmãos não tem jeito, eles não entram, a gente insiste. Aí o que eu falo para eles, irmãos? Fala que o pastor pediu. Chega lá e fala, irmão, o pastor pediu para você entrar. E eles falam, pastor, quando é assim resolve mais. Mas é interessante, eles dizem, mas mesmo assim muitos irmãos não entram. Mas sabe o que é interessante? Quando eu envio o Evandro lá fora para falar que o pastor pediu para entrar, eu estou dando para ele o quê? Autoridade. E quando o Evandro chega lá e diz, olha, o pastor pediu para entrar, e alguém diz, eu não vou entrar, essa pessoa está desonrando só o Evandro? Ela também está desonrando o Evandro, você concorda comigo? Mas muito mais que desonrar o Evandro, ela está desonrando o pastor, porque foi o pastor que pediu.
E aí a Bíblia diz que toda figura de autoridade que você tem foi dada por Deus. É por isso que quando você desonra uma autoridade, na verdade, além de desonrar a autoridade, lá no princípio, você está desonrando o próprio Deus. O marido que desonra a esposa, ele está desonrando o próprio Deus. O liderado que desonra o líder, ele está desonrando o próprio Deus. O empregado que desonra o patrão, ele está desonrando o próprio Deus. Por quê? Porque são figuras de autoridade delegadas por Deus. Eu quero te falar aqui sobre então 10 sinais de desonra. Eu gostaria que você avaliasse seu coração, porque nesses dias nós temos clamado, nós somos o povo da honra. Nós somos o povo que sabe valorizar e sabe reconhecer. Primeiro sinal de desonra: colocar condições para honrar. O primeiro sinal de desonra é quando nós colocamos condições para honrar. É interessante porque os judeus, eles não honraram Jesus. Jesus foi desonrado na sua própria casa. Por quê, pastor? Porque eles tinham várias condições para honrar. Eles só honrariam se o Messias tivesse uma tropa. Eles só honrariam se o Messias tivesse um exército. Eles só honrariam se Jesus viesse na figura de alguém muito poderoso. Então eles olharam para Jesus e disseram: ele não é muito poderoso, então nós não vamos honrá-lo. Ele não é essa figura política, social, influente. Ele não vai nos libertar do Império Romano, então não vamos honrá-lo. O primeiro sinal de desonra é quando nós só honramos aquilo que nós julgamos que deva ser honrado. Já viu aquela coisa? Não, eu honro aquele ali eu honro, mas esse aqui não. Eu honro aquele porque eu até reconheço. Eu honro aquele líder, eu honro aquele patrão, eu honro aquela pessoa, mas essa aqui eu não honro. E é interessante porque os judeus, para eles não bastava que Jesus fosse enviado de Deus, tinha que ter pré-condições. Eles queriam pré-condições para honrar. Eu quero te falar, nós não podemos estabelecer pré-condições para honrar. Basta que seja enviado de Deus. Seu marido é enviado de Deus, não tem pré-condição. Pastor, por que eu devo honrar meu marido? E aí tem gente que coloca condições. Não, eu só honro se ele for um marido carinhoso. Que bom, que todos os homens sejam carinhosos. Eu só honro se ele for de fato um sacerdote. Que bom que ele fosse, mas quero dizer, ainda que ele não tenha condição nenhuma, ele tem a principal condição: ele é o enviado de Deus para a sua vida. Ah, meus pais, pastor, eu não honro porque por conta disso e daquilo outro. Minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Quero te dizer, a principal condição pela qual você deva honrar uma autoridade é se ela foi enviada de Deus. Foi enviada de Deus, foi Deus que colocou, é figura de autoridade, então deve ser honrado. É interessante porque os judeus, eles tiveram uma atitude de completa desonra a Jesus, porque havia uma indisposição neles por conta do formato. É interessante porque Jesus, ele não recebeu a honra na sua própria casa. Eu quero te dizer, um sinal de desonra é quando você coloca condições, quando você honra alguns em detrimento de outros, quando você valoriza alguns em detrimento de outros. Já viu aquela coisa, pessoas que falam: não, pastor, eu honro, não tenho dificuldade de honrar, é só com esse irmão, é só com esse. Mas é interessante que às vezes nós colocamos condições para honrar. Honre todo aquele que foi enviado de Deus. Que isso seja mais que o suficiente para você honrar alguém. Que seja mais que o suficiente saber que foi Deus que colocou. Segundo sinal de desonra: a falta de comprometimento. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. Provérbios capítulo 25, verso 19. Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no homem desleal no dia da angústia. O primeiro sinal de desonra é quando eu estabeleço condições para honrar. É interessante, irmãos, porque nós vemos um tempo, falando mesmo de eu como pastor, você já viu que as pessoas têm condições para honrar.
E eu te digo, eu não conheço os pastores que falam por aí, se eles são honestos ou não, mas uma coisa eu sei, eles são enviados de Deus. Se estão lá, são enviados de Deus. E eu nunca abri a minha boca para falar mal de nenhum desses homens, pelo contrário, eu defendo. E eu sempre digo para os irmãos, seja taxado de inocente bobo, mas não seja taxado de língua fácil. É melhor você ser taxado para alguém que fala, não rapaz, você é bobo demais, né? Se eu vejo alguém fazendo coisa errada, eu faço o máximo para acreditar que não é aquilo. Mas nós vemos que as pessoas falam, não pastor, se o camarada rouba eu posso falar mesmo. Claro que não. Não pastor, mas se tem... Não, toda figura de autoridade ela deve ser protegida. Não tem condição. Eu não preciso de condição para honrar. Eu honro porque foi Deus que colocou. Mas aí um segundo sinal é a falta de comprometimento. Falta de comprometimento é desonra. Você já viu aquela coisa? Maridos que se casaram, mas o camarada não tem comprometimento de homem, de marido. Isso é desonra. Há pessoas que não estão dispostas a assumir responsabilidades em nada. São maridos, mas não querem a responsabilidade de marido. Está desonrando a esposa. São pais, mas não querem a responsabilidade de pais. Você sabe, tudo que você vai fazer na sua vida vai exigir uma responsabilidade para com alguém. Quando você se casa, você firma uma responsabilidade para com alguém. E é desonra todas as vezes que eu falho no compromisso que eu deveria assumir. Todas as vezes que eu não sou o marido que eu deveria ser, eu estou desonrando a minha esposa. Todas as vezes que eu não sou o filho que eu deveria ser, eu estou desonrando os meus pais. E nós vivemos um tempo de falta de comprometimento. São cristãos que não querem a responsabilidade de cristãos. Já viu isso, irmãos? Seja sincero. Eu estou liderando célula nesses dias. E um dos motivos que eu voltei a liderar é para poder me aproximar mais da realidade das células. Tem sido fantástico. Os irmãos são assim, tenho crescido, evoluído junto com os irmãos. Mas é interessante que todas as vezes que nós não comprometemos com coisas, nós estamos desonrando de alguma forma. Todas as vezes que nós não nos empenhamos em nos comprometer, isso é desonra. Já viu aquela coisa? Nós gostamos de estar nos lugares sem compromisso, isso aponta para desonra. Por que quando você vai num banheiro público, com todo respeito, né, aos homens, eu sei que as mulheres também falam que banheiro de mulher às vezes é pior que de homem, né? Mas você vai no banheiro público, você, né, no caso do homem, chega no banheiro público tudo urinado, papel tudo jogado, lixo revirado. Certamente o banheiro não começou daquele jeito, nem começou o dia daquele jeito. Normalmente ele foi limpo. Mas por que nós temos essa atitude? Porque você não tem comprometimento com aquele banheiro. Você vai sair dali, é problema seu aquilo ali? Sim ou não? Não é problema seu. Agora, você já experimentou sujar o banheiro da sua casa? Certamente em algum momento você já sujou sem querer. O que você faz quando você suja o banheiro da sua casa? Você vai limpar, porque você tem um compromisso com aquilo. Há um comprometimento, porque é seu. Mas nós vivemos num tempo, e talvez fale, pastor, irmãos, esses dias, quero te dizer, você está lá dentro da célula, uma maneira de honrar é você se comprometer, é você estar junto, é você poder se colocar à disposição. Uma maneira de você honrar lá dentro do seu emprego é você ser alguém comprometido. As instituições estão clamando por pessoas comprometidas. Essa semana eu falava com uma empresária, ela falou, pastor, eu estou com uma dificuldade enorme, porque eu preciso de fazer uma cirurgia, e eu não consigo sair, porque eu não consigo deixar ninguém no meu lugar, não encontro pessoas comprometidas para me substituir. Sabe o que é isso? É desonra, é pessoas que não têm compromisso. Eu quero te falar, você faz parte dessa igreja. Uma das maneiras de você honrar essa igreja é ter um compromisso com essa igreja. Compromisso. Uma das maneiras de você honrar lá na sua célula é você tendo um compromisso, é você se comprometendo. Por quê? Porque todas as vezes que você não tem comprometimento, você também não recebe da unção de honra, você também não recebe do legado que está naquele lugar. Quem não é comprometido com o patrão nunca vai ser patrão. Escuta o que eu estou te falando e acredita no que eu estou te dizendo. Quem não é comprometido com o líder de célula, ele nunca vai conseguir desenvolver a vida cristã como gostaria. Ele também nunca vai conseguir ser um líder. Por quê? Porque falta compromisso. É um sinal de desonra, a falta de compromisso. É interessante que toda pessoa descomprometida, e eu tenho percebido isso ao longo do tempo que a gente lidera, as pessoas descomprometidas, elas tendem a exigir do outro compromisso. Então, há pessoas que não têm compromisso, mas ela quer exigir do outro.
Ela quer exigir que o outro faça, ela mesma não tem compromisso com aquilo. Todas as vezes que eu sento para um gabinete casal, ou acontece um problema no meu casamento, e tem alguém exigindo, normalmente quem está exigindo não está praticando nada, mas ele quer que o outro faça. Ele não tem o compromisso de fazer aquilo, mas ele quer obrigar o outro a fazer. É interessante porque, às vezes na vida da igreja, tem irmãos que querem nos exigir determinadas coisas, querem exigir mais presença, querem exigir mais discipulado, querem exigir, mas eles mesmos não têm disposição de ter compromisso. E aí todas as vezes que nós não nos comprometemos com algo, isso é desonra. Eu quero te dizer nesses dias, naquilo que Deus te colocou, seja comprometido, isso é honra. Seja comprometido, e eu oro isso direto para Deus. Se eu sou marido, eu estou comprometido em ser o melhor marido que eu posso ser. Se você é esposa, se comprometa em ser a melhor esposa que você possa ser. Isso é honra, porque quando você não se compromete, isso é sinal de desonra, de desleixo. É tratar o que deveria ser tratado como ouro, como lixo. Nós estamos aqui, eu sei, irmãos, que quando você participa de uma igreja 1, 2 semanas é mais empolgante. É ou não é? Quando você chega num lugar que é novo é mais empolgante. Quando você frequenta a célula 3, 4, as primeiras semanas é mais empolgante. É igual quando você casa. Você lembra da lua de mel? O Evandro é recém-casado, ainda está na lua de mel. Mas é mais empolgante. Os anos vão passando e a tendência é que nosso compromisso esfrie. No início o compromisso do marido era maior, mas o compromisso vai se esfriando. Mas é interessante, porque você percebe que a falta de compromisso, ela aponta para um princípio. Você não é comprometido com aquilo que você não dá valor, mas o inverso é verdadeiro. Tudo aquilo que tem valor para você, tudo que é ouro, você tem compromisso com aquilo. E aí a honra é o meu compromisso. A honra é a minha disposição. Eu falava aqui para os irmãos, o fato de como eu trato aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, aponta se é um princípio de honra, se é um compromisso com aquilo, ou se não há compromisso. Mas nós somos o povo do compromisso, diga amém por isso. Um terceiro sinal de desonra é a indisposição a abençoar. Diga indisposição, diga de verdade, diga indisposição a abençoar. Vá lá em Gálatas no capítulo 6. O terceiro princípio de desonra, o terceiro sinal de desonra é a indisposição de abençoar. Gálatas capítulo 6, no verso 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. É interessante porque quando nós falamos do princípio de honra, ele é muito verdadeiro. Quando você pratica uma vida de desonra, sabe qual é a consequência? Você vai ter desonra. Quem pratica desonra com o líder, vai ser desonrado pelos liderados. Quem pratica desonra com os pais, vai ser desonrado pelos filhos. Quem pratica desonra com o patrão, vai ser desonrado pelos funcionários. A Bíblia está dizendo, essa é uma lei natural da vida. Olha aqui para mim, vou te falar algo. Existem leis que elas não mudam. A maneira com que você honra o próximo, é a maneira com que você vai ser honrado. E aí a Bíblia está dizendo, olha, não se deixe enganar. E aí nós vemos que um terceiro padrão de desonra é a indisposição de abençoar. E é curioso isso, porque há pessoas que não conseguem abençoar ninguém. Tem gente que só quer receber. E é interessante, quero te falar, se você tem passado por momentos que você precisa de receber, se atente a isso. Porque há pessoas que nunca vão sair do nível só de receber, porque ele nunca tem disposição de dar. E eu aprendi algo, não tem ninguém que tenha tão pouco que não possa dar nada. Eu não estou falando de área financeira somente, não. Estou falando de tudo. Tem pessoas que não conseguem abençoar, não conseguem elogiar. Isso é sinal de desonra. Gente que não consegue elogiar,
Gente que não consegue valorizar, seja com palavras, seja com ações. Eu quero te falar, não abençoar é um sinal de desonra. Tem maridos que não conseguem elogiar a esposa. A mulher pode colocar a roupa que for, né? Pode fazer o desfile que for, ele não consegue valorizar. Pode ser a comida que for, irmãos. Eu sou fissurado numa torta de banana que vende só lá em Santos. E essa torta, não sei se alguém aqui já comeu, mas eu já levei muita gente lá para comer. E é tiro e queda, quem vai lá comer depois quer voltar. Às vezes eu estou em casa e me bate um vazio existencial na madrugada. Eu falo, é falta da torta. Aí no outro dia eu falo para minha esposa, vamos lá, preciso de resolver esse problema. Eu ia te dar o endereço, mas agora o negócio ficou mais próximo. Minha esposa foi lá e falou, amor, eu vou dar um jeito de descobrir como faz essa torta. Eu falei, impossível. Essa torta é uma torta tradicional de 50 anos, vem gente do Brasil inteiro. A Veja deu prêmio lá para o camarada, dono do estabelecimento. Por causa da torta você vai descobrir. Ela falou, eu vou descobrir como faz. E aí ela conseguiu fazer. Eu falei, uau. E o pessoal comeu, falou, igualzinha. Os irmãos sabem que eu estou 40 dias sem comer, mas eu falei, na hora que eu puder comer, rapaz, vou montar nessa torta, mas com gosto. O negócio vai ficar feio lá em casa. Mas é interessante, a esposa pode fazer a comida que for, que o marido não honra. Pode pôr a roupa que for, que não honra. Isso é sinal de desonra, é indisposição a honrar. O pastor pode pregar a melhor pregação, o irmão nunca teve coragem de elogiar. E aqui eu não estou falando só para me defender, não. O líder pode fazer o que for. O irmão pode sair da casa dele, te ligar durante a semana, orar por você. Você nunca teve a coragem de abrir a boca para falar, irmão, glória a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você tem se esforçado, tem dado a vida por mim. A célula, os irmãos podem fazer o esforço que for. Está lá o anfitrião, o irmão nunca teve coragem de reunir a célula para falar, vamos valorizar esse irmão. Ele está abrindo a casa dele, com todas as dificuldades, chega tarde do trabalho, já ajeita a casa, a gente entra aqui em disposição de abençoar. E sabe por quê? Que é um sinal de desonra? Você nunca vai ter aquilo que você não abençoa. É por isso que os irmãos viram e mexem e chamam alguém de bonito. Meu irmão chega e fala, irmão, como você está bonito? Porque se eu tenho aquilo que eu honro, eu vou ficando bonito quando eu chamo outro irmão de bonito. Mas valoriza. Tem irmãos que eles não conseguem reconhecer. Pessoas que não conseguem ver o melhor dos outros. Você consegue ver o melhor das pessoas, meu irmão? Você consegue valorizar quem está do seu lado? Você consegue acordar e pegar e ir pegando as pessoas no meio do caminho, elogiando? Eu não estou te falando de hipocrisia nem de falsidade. Eu estou te falando de algo que é verdadeiro, é genuíno. É reconhecer o que de fato é. Mas tem irmãos que não conseguem fazer isso. E aí a gente olha em muitos aspectos. Tem irmão que não consegue fazer com a esposa, não consegue fazer com a família, não consegue fazer nem com uma comida. Aí não consegue fazer na rua com um garçom que atende, não consegue fazer com o jardineiro do condomínio, não consegue fazer com ninguém. E aí isso vai se refletindo. E aí tem irmãos que nunca conseguem reconhecer. Irmãos, nós vamos em reuniões de pastores. E é interessante porque reunião de pastor, a gente está lá em milhares de pastores. Os pastores ficam querendo cantar a bola, cada um da sua igreja, né? Não, lá nós fizemos lá e tal, e compramos não sei o que, estamos fazendo não sei o que. É comum, né? A igreja é a nossa família, então os irmãos ficam ali falando orgulhosos da família. Mas é interessante que uma dessas reuniões Deus falou para mim, e eu percebia que às vezes nosso ambiente era de competição. Era de um querendo falar melhor que o outro, ter um testemunho mais brilhante que o outro. Deus falou, nessas reuniões você nunca mais vai contar testemunho, você só vai ficar valorizando os irmãos. E agora eu só fico valorizando e só recebendo a bênção. Falou, uau irmão, como é que foi mesmo? Deixa eu anotar. Nossa, né? Nessa reunião o irmão me contou um testemunho. Eu falei, ô fulano, chega aqui rapaz, esse homem é demais. E ele, eu falei, corre aqui que esse é o pastor, esse camarada é demais. Mas era mesmo. E eu só anotando o que ele estava fazendo, e ele falando, e eu aqui, e a roda foi aumentando, e eu falava de tempo em tempo, esse aqui é demais, e ele ia ficando mais alegre. Mas tem irmão que não consegue valorizar, ele tem que ser o melhor em tudo. Se liberta disso, meu irmão. Eu estava falando para o irmão, nós fomos fazer a oração ali da célula, e ele estava falando para o irmão, foi chegando gente da célula do irmão que não acabava mais. Falei, rapaz, mas como o irmão conseguiu mobilizar todo mundo da célula para vir? Aí eu cheguei no final e falei, irmão, poderoso. A gente tem a tendência a querer depreciar o que o outro está fazendo.
Tem gente que não é promovida porque ele quer depreciar. Colega de trabalho, irmão, os lugares que Deus vai te colocar, Ele vai te colocar. Você não precisa de arrumar para entrar, não. Você pode valorizar o amigo de trabalho, o que bateu a meta, o que mais vendeu. No nosso meio, você pode valorizar o outro líder de célula. Falar, irmão, que isso? Meu sonho era ser igual a você. Poderosa a sua célula, poderoso o envolvimento, poderoso a frutificação. Essa valorização ela é poderosa, mas o ambiente de desonra, ele não te permite abençoar. E aí eu te digo algo mais profundo. A bênção também fala de área financeira. Tem gente que não consegue abençoar financeiramente. Não consegue. Não consegue abençoar os outros. Não consegue abençoar o reino de Deus. Quer te dizer, a Bíblia atrela honra com generosidade financeira. Quer te falar, se atrelar a honra com a generosidade financeira, como está o seu padrão de honra em relação a Deus? Tem gente que não consegue abençoar. Ele não consegue ser generoso. Eu quero te dizer, isso é um sinal de desonra que você precisa de resolver no seu coração. Nós damos porque nós honramos. Quando você dá para o próximo, você está honrando o próximo. Quando você dá no reino de Deus, isso é um padrão de honra. E isso é um sinal de desonra. Quem é indisposto a contribuir financeiramente, ele está falando algo, eu desonro. Esse é o terceiro sinal. Pessoas que têm indisposição de abençoar. Eu quero te desafiar. Seja alguém que honra onde você passa. Seja alguém que abençoa. Seja alguém que diz palavras boas. Seja alguém que valoriza. Onde você estiver, abra a boca e valorize. Onde você estiver, contribua. E aí eu vou dizer algo aqui para os irmãos que talvez te choque, mas quando nós falamos da área financeira, oferta não é para o necessitado. Para o necessitado é obrigação. Quando uma criança está passando fome, irmãos, e nós vamos lá assistir ela, é uma obrigação nossa como igreja. Mas oferta, semana eu fui sair com o irmão é próspero, ele podia pagar para mim. E quando nós estávamos comendo, Deus falou oferta na vida dele, porque a verdadeira oferta é na vida de quem não precisa. Na vida de quem precisa é ajuda, é contribuição. Você está sendo, voluntariamente você está entregando, você está ofertando de algum aspecto, mas ali você está contribuindo generosamente. Mas tem uma oferta poderosa também, não só essa, mas é a oferta quando você faz naquele que não precisa. Às vezes a gente tem de só dar para quem precisa, né? E aí você acaba herdando uma unção ali, mas seja generoso também com quem não precisa. Às vezes Deus vai te falar isso, ó, dá para determinado irmão. Você vai lá, paga um almoço para ele, não precisava. Um tempo atrás tem um irmão, ele é muito próspero e ele ama pagar coisa. E eu fui sair com ele, e ele me arrumou uma conta alta, irmãos. Mas nem por mão assim, num lugar humilde naquele dia. E aí Deus falou para mim, paga a conta. Sabe por quê? Porque você vai produzir nesse solo, e a colheita em cima desse solo. Deus falou para mim, você quer a prosperidade que ele tem? Eu falei, claro. Deus falou, então contribui. Entende? Quando nós falamos de contribuição na vida da igreja, eu já falei isso aqui, fica parecendo, e glória a Deus, nós somos um povo generoso quanto a isso, irmãos. Mas as igrejas que eu vou, fica parecendo que o pastor tem que mostrar uma grande necessidade para ver se os irmãos têm disposição de contribuir. Isso é desonra. E a maioria das igrejas é assim, quer ver lá o pastor se humilhando na frente, né? É triste, irmãos. Às vezes o pastor tem que chorar, para ver se os irmãos de alguma forma. Por quê? Porque isso é desonra. Quando nós deixamos de contribuir, é desonra. O mês que você deixa de investir no reino de Deus, você está desonrando. Você está desonrando os irmãos que lhe deram, você está desonrando o próprio Deus, você está desonrando o local que você serve. Você está dizendo, eu trato com descaso. Sabe quando alguém tem indisposição financeira, sabe o que ele está dizendo? Pastor, não vou dar meu dízimo hoje, esse mês não, porque se pagar ou não o aluguel, o problema não é meu, se fechar essas portas, o problema é seu. É isso. Quando alguém não contribui, ele está dizendo, pastor, o problema é seu, vai ter que pagar a folha de funcionário. Se pagar ou não, você se vira, o problema é seu. O que ele está falando? Eu trato isso com descaso, para mim não serve. Se vira. O quarto sinal de desonra é o mundanismo. Diga mundanismo. Diga mundanismo. Vira para quem está do seu lado e fala, nós somos o povo da honra. Não, fala de verdade, fala, nós somos o povo da honra. Abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15. Diz, não ameis o mundo,
nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundanismo é o quarto sinal de desonra. O que é mundo, pastor? Mundo é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Diga assim, mundo. Diga, mundo é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Então, um quarto sinal de desonra é o mundanismo. O que é mundo? É tudo que eu coloco acima de Deus. E por que o mundanismo é um sinal de desonra? Porque pessoas mundanas só honram as suas próprias paixões. Pessoas mundanas só honram aquilo que elas querem honrar. E aí eu quero te falar, porque é interessante, esses dias eu estava vendo um pastor conversando comigo. Ele falou, Dênio, eu percebi um problema na minha igreja. Os irmãos achavam que a igreja é uma democracia, que a gente sente e define o que pode e o que não pode. Ele falou, mas igreja, e é interessante, me marcou, igreja não é democracia. Não é a gente que define o que pode ou não. Nós somos guiados pelos padrões da palavra de Deus, diga amém. E se você estiver num lugar que não é guiado, e se tiver algo fora, ou nós precisamos consertar, ou nós precisamos de acabar com o negócio. E aí o mundanismo te faz ser apaixonado só pelas suas paixões, ser comprometido, honrar só as suas paixões. E por que o mundanismo é desonra? Porque quando nós precisamos de optar por algo, quando alguém que é mundano precisa de optar por algo, ele vai dar valor àquilo que é mundo. Quando ele tem que optar em dar valor, eu digo para os irmãos, e digo isso com irmãos, falar de honra é um princípio que mexe conosco. Nesses dias eu oro para que você tenha um coração aberto, para que o Espírito fale com você, para que você perceba a voz do Espírito, que por vezes a voz do Espírito, todas as vezes que fala de honra, para mim é uma mensagem, ainda que seja uma mensagem agradável, mas é uma mensagem que me confronta. Mas o desejo de Deus, quando Ele traz essas verdades para nós, é de poder nos levar a desfrutar do galardão completo. Mas é interessante porque o mundanismo, às vezes você vai ter que honrar algo. Tem mês que ou você vai ter que honrar a roda nova do seu carro, ou a sua generosidade. Tem tempo que ou você vai ter que honrar o futebol, ou você vai ter que honrar o culto. Ou você vai ter que honrar um acréscimo salarial. Eu acho interessante. Com isso eu não estou dizendo que você não deva aceitar um trabalho, que talvez seja no horário do culto. Mas eu já vi irmãos falaram, pastor, eu não aceitei, a proposta era boa, mas eu honro a Deus, ia roubar meu domingo. E Deus me livre de não estar aqui domingo. Às vezes você vai ter que definir aquilo que você mais honra. Às vezes você vai ter que definir se você honra a Deus ou se você honra os seus desejos carnais. Eu digo para os irmãos, sua carne tem desejo de orar? Você acorda morrendo de desejo de orar? Não. Sua carne, para os jovens solteiros, sua carne, ela tem desejo de se guardar? Ela tem desejo? Ela acorda e fala, não, vamos esperar o tempo do Senhor. Não. Claro que não. Para você que está se relacionando, eu vivi isso, irmãos. Uma gata dessa na minha frente. E hoje está mais gata ainda. Deixa eu honrar minha esposa aqui, né? Mas você acha que quando eu estava com a minha esposa, ela ainda não era minha esposa? Você acha que a carne falava o que para mim? Ah, que moça bonita. É, irmãos. E aí você vai ter que optar a quem você vai honrar. Quem você honra? Você que veio de um passado de algum vício, de algum problema, você que foi marcado na sua história por alguma coisa, você vai ter que definir se você honra a Deus. O mundanismo, irmãos, dentro de nós, eu gostei lá na célula, que eu perguntei assim, irmãos, por que é tão difícil honrar? E eu gostei que a Márcia e o Jesus, vocês vão conhecer eles depois, mas a Márcia e o Jesus foram os nossos vizinhos, que ouviram o barulho do condomínio lá, e estão firmes conosco, vão no encontro semana que vem, diga aleluia. São os nossos frutos lá do condomínio. E eu gostei que a Márcia falou assim, ah pastor, é porque o ser humano é mau, né? A gente é ruim, por isso que a gente tem dificuldade de honrar. Eu falei, é verdade, a gente é ruim. Depois fiquei meditando, né? Tão simples que ela falou, mas tão verdadeiro. O mundanismo, você quer só o seu próprio prazer, você quer só a sua satisfação própria. O mundanismo, ele quer se levantar contra, e isso expõe na desonra.
Você acha o Amaral dizendo, alguém falar alguma coisa para mim? Alguém me... Não. Mas quero te dizer, o nosso padrão de honra, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Nós honramos a palavra. Nós honramos os valores da palavra. Antes de honrar alguém, você honra a palavra. E aí você honra aqueles que você sabe que Deus colocou na sua vida, que devam ser honrados. O quinto sinal de desonra, diga assim comigo, críticas infinitas. Diga, críticas infinitas. Provérbios capítulo 21, olha o que diz, se você abrir rápido, 21, 23, eu vou ler. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Diga assim comigo, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Um quinto sinal de desonra são críticas infinitas. Pastor, eu posso criticar? Deve. Pastor, eu devo pontuar o que eu acho que pode ser melhorado? Obviamente. Mas há irmãos que têm crítica para tudo. Se fizer o culto de manhã, não, tem que acordar cedo, tá sol demais. Se fizer à noite não, tá escuro. Se a música for animada, pastor, esse negócio superficial desse menino tocando essa bateria. Se tirar a bateria, ele fala, nossa, o culto hoje foi morno, né, pastor? Se falar em línguas e for mover do Espírito, nossa, pastor, né, o culto a gente não estou adaptado. Se o negócio for tradicional, nossa, pastor. Se a palavra for confrontativa, nossa, não gostei da palavra. Se a palavra não for, nossa, pastor, não tem pegado, eu vou fazer o quê? E é interessante, tem gente que tem crítica para tudo. São pessoas que têm uma insatisfação crônica. Isso é sinal de desonra. Já viu isso? É sinal de desonra. O líder lá na célula, o irmão pode plantar bananeira, né, fazer o que for, ele está sendo criticado. Se faz desse jeito é criticado, se faz do outro é criticado, oh meu Deus do céu. Na igreja, o irmão vai, se está desse jeito ele critica, se está do outro ele critica. Aí eu te pergunto, o problema está nas pessoas? Não, o problema é desonra. E a Bíblia diz, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Quantos querem ter angústias aqui? Ó, tem irmão de mão abaixada, quer ter angústia. Quantos querem ter angústia? Tem um irmão ali que falou, eu quero, pastor. Eu não quero não. Agora, como é que você se livra da angústia? É guardando a sua boca. E aí, antes de criticar, avalia se é válido. Avalia-se. Sabe por quê? Porque tem gente que se tornou crítica de carteirinha. Tem pessoas que eu vejo e falo, ixi, lá vem. Aí, não tem uma palavra para abençoar. Nunca abençoou, mas só critica. Eu te falo, alguém aguenta sobreviver num casamento assim? Aguenta, sim ou não, irmãos? Não tem uma palavra. Fala, amor, seu pneuzinho tá bacana, hein? Olhando de lado aqui. eu gosto de pneu de homem, irmãos, eu gosto, né? Não em mim, se os irmãos veem, eu tento, mas não prospera. Mas quando abraça o irmão mais fofinho, eu falo, rapaz, a esposa dele passa bem, né? A mulher não tem uma palavra para elogiar, para falar, nossa amor, como tá fofinho, nesses dias frios, te abraçar, coisa gostosa. Não tem uma palavra de elogio, só crítica atrás de crítica, crítica atrás de crítica. Camarada está na igreja há 10 anos, nunca elogiou, só critica. Está na célula lá não sei quanto tempo, nunca abriu a boca para valorizar nada, só para criticar. Eu estou agora, e eu quero lançar até a hashtag, não deixe barato, honre. Sabe por quê? Porque se você for num lugar e você for mal atendido pela pessoa, se a pessoa te tratar mal, o que você vai fazer? Você não vai deixar barato, você vai reclamar. A tendência do mundo é não deixe barato, reclame. Você vai pegar o atendente, você vai cozinhar ele lá para o gerente. E aí agora, eu quero te desafiar, o desafio dessa semana é esse, não deixa barato, honra. Se você for no lugar, te atenderem bem, faz lá a ficha, escreve para o gerente. O porteiro do seu prédio te trata bem, faz uma carta, põe na mão do síndico. Porque se o cara te tratar mal, você vai ligar para o síndico, você vai fazer o pampeiro. Se ele te trata bem, honra. Não deixa barato não. Se a sua esposa fizer uma comida, algo, honra, valoriza. Mas é interessante como que é um sinal de desonra.
E as pessoas que são críticas, têm essa crítica à insatisfação crônica, elas têm a tendência a falar, não quer deixar eu falar. Não, não é que não quer deixar você falar, não. É que tem pessoas que só tem palavra de crítica. Esse é o quinto sinal de desonra. O sexto sinal de desonra: pessoas que atacam as suas origens. Olha o que a Bíblia diz lá em Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, verso 4 ao verso 6. 2 Samuel, capítulo 15. O sexto sinal de desonra são pessoas que atacam as suas origens. 2 Samuel, capítulo 15, verso 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer referência, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão era filho de Davi. Absalão era um dos filhos de Davi. Mas a Bíblia diz que Absalão usou de desonra para com seu pai. Eu quero te falar que um sinal de desonra são pessoas que não conseguem valorizar as suas origens. Filhos que saíram de casa e não conseguem honrar os seus pais que ficaram. Pessoas que trocaram de igreja, mas foram para um outro lugar num sistema de fuga por conta da desonra. Pessoas que não conseguem abrir a boca para valorizar de onde vieram. Pessoas que não conseguem reconhecer de onde vieram. É interessante isso, porque às vezes que eu vou estar com alguém que veio de um outro ministério, a primeira coisa que eu avalio é isso: o que esse irmão tem para falar do lugar que ele veio? O que esse irmão tem para dizer do antigo pastor dele? E por diversas vezes eu me deparei com irmãos falando: meu antigo pastor é um safado, é um picareta, é um pilantra. Eu lembro um camarada que eu recebi uma vez, e esse irmão, o pastor, vou te falar a palavra assim, ele bagunçou com a vida desse irmão. Mas o negócio foi feio. Mas é interessante que ele abria a boca só para bem dizer. Eu achava interessante a gratidão e o princípio de honra que ele tinha. E foi interessante que logo que eu recebi esse camarada, fazem muitos anos, um segundo irmão se aproximou. E esse irmão chegou para mim e falou: pastor, essa igreja é maravilhosa, porque a igreja que eu vim. E obviamente, irmãos, todo líder, normalmente o irmão troca de célula, ele fala para você: nossa, o líder que eu vim era horrível, você é demais. Qual que é a tendência do líder? Ficar alegre, né? Sou demais. Mas o irmão não está identificando que ali há um princípio de desonra. Há pessoas que elas passaram por diversos locais e sempre deixaram uma marca de desonra. E na primeira semana eu te falei: você precisa voltar nos locais que ficou marcas de desonra e resolver questões da sua vida. Seja na sua casa com seus pais, seja no local que você frequentou, seja no local que você trabalhou, isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque um princípio de desonra é fazer com que você não consiga valorizar suas origens. E é interessante, e quando nós falamos até de troca de igreja, eu fiquei meditando sobre isso. Nem toda troca de igreja é desonra, irmãos. Nem toda troca de célula é desonra. Mas precisa ter a maneira correta de se fazer isso. Por quê? Porque quando eu tenho problemas com as minhas origens, eu preciso de resolver. Lá precisa estar bem resolvido. E aí, alguém me perguntou esses dias: pastor, quando é? Porque você sabe, tem muito pastor opressor também nos nossos dias. Pastor que fala: irmão, você vai. Esses dias eu ouvi um pastor dizer para um camarada: você vai andando e você vai voltar rastejando. Foi assim que ele liberou o irmão da igreja dele. Eu quero dizer para os irmãos: não há problema nenhum em você sair, mas há irmãos que saem e não dá nem tchau. O irmão parou de atender, aí daqui 3 meses você olha, o irmão sumiu, foi embora. Desonra. Há maneiras corretas de sair de um lugar. E esse irmão me fez a pergunta: há 3 maneiras corretas de você sair de um lugar. Há 3 maneiras
3 bons motivos e motivos corretos para você sair de um lugar. Primeiro motivo é quando você recebe uma palavra de Deus. É quando você recebe, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma direção que você deva sair. Você sente uma direção de Deus. Esse é o primeiro motivo. Interessante que algumas semanas atrás eu fui receber uns irmãos que eles estavam planejando se desligar daqui. E ele veio e falou: pastor, eu quero te ouvir. Meu pai é pastor e eu me converti genuinamente aqui na igreja. Estou intenso, estou buscando a Deus. E aí quando eu virei cristão assim como eu estou, reatou a minha amizade com meu pai. E agora a gente está namorando, você não me viu aqui uns domingos atrás, porque eu fui lá, e a gente está namorando, e meu pai está demonstrando um forte desejo que eu vá para lá. Na hora que eu ouvi aquilo, o irmão falou: pastor, mas meu coração está em Deus, eu vim aqui, não compartilhei isso com ninguém ainda, só minha esposa sabe, que eu quero que você me direcione, eu não quero ir para lá, para ter uma confusão, para arrumar um problema familiar, não quero fechar minhas portas aqui, quero poder vir aqui, quero poder estar aqui, eu quero poder fazer curso aqui, eu quero poder estar aqui. E aí eu fiquei, enquanto ele falava, eu meditei: se eu fosse pastor, tivesse um filho, o que eu gostaria? Eu gostaria que meu filho estivesse na minha igreja. Eu falei: irmão, eu sinto que é uma palavra de Deus para você. Você sente isso? Então vai em paz, a porta está aberta. E um domingo ou outro ele ainda aparece quando não tem programação lá na igreja dele. O pastor quer estar com a porta aberta para vir aqui cumprimentar você, te ver no shopping. Interessante, depois eu encontrei ele na churrascaria. E aí cumprimento o irmão: e aí, irmão, como está lá? Pastor, estou prosperando, eu estou alegre. E se ele precisar de voltar? Resolvido, vai voltar tranquilo, resolvido. Então esse é um primeiro motivo pelo qual você poderia mudar de igreja. Direção de Deus. Lá na célula eu tenho um irmão, ele se casou. Ele era um irmão assíduo lá no ministério dele, muitos anos de ministério. Se casou, ficou 1 ano de relacionamento orando: Deus, aonde eu devo estar? Porque a esposa era daqui e ele de outro ministério. Ele orou, Deus falou: você deve ir. E ele veio. Então está resolvido com o pastor dele, consegue ir lá, está resolvido. É o primeiro motivo pelo qual você poderia mudar: uma palavra específica de Deus. Agora, saiba de algo: palavra de Deus nunca aparece no dia que você brigou. Já viu aquela coisa? O irmão arrumou uma confusão no lugar, aí a indisposição de resolver em honra, ele fala: não, mas Deus me deu uma palavra. Não, a palavra de Deus vai trazer paz, sua liderança vai te liberar em paz. Segundo motivo pelo qual alguém poderia mudar de igreja, isso é importante você saber: um desvio moral ou um desvio moral da liderança sem arrependimento. Então, irmãos, tem N casos, e assim, é lamentável. Uma pastora adultera, resolve casar de novo, coloca a mulher na primeira fileira, e a esposa e os filhos que ele tem, ele manda, chuta a esposa, a família, e traz uma outra mulher. Eu te digo, ninguém é obrigado a ficar num lugar desse. Ninguém é obrigado. Quando há um pecado sem arrependimento, ninguém é obrigado a permanecer. Agora, óbvio, já ouvi casos de muitos pastores que infelizmente adulteraram, confessaram para a igreja, receberam o perdão dos irmãos, porque eu também acho que é desonra no momento que alguém falha comigo, eu falar: agora eu não ando mais com ele. Pastores que se arrependeram, nós temos alguns pastores, irmãos, conhecidos, que o ministério deles explodiu a partir daí. Eles se arrependeram, a igreja perdoou, mas quando não há arrependimento, pastor, como é que eu permaneço num lugar desse? Quando tem um desvio moral da liderança, pode-se e deve sair do lugar. Quando há situações que você percebe que tem pecado, e aí você está dentro daquilo, você sabe, mas aí eu te digo algo: o mínimo que você deve fazer como alguém que honra é ir conversar, é sentar, falar: eu quero entender o que está acontecendo aqui. É o mínimo. Ninguém deve sair num lugar, virar as costas e falar: não volto mais. Sumiu, desapareceu. Um terceiro motivo, então: primeiro, uma palavra específica de Deus. Segundo, um desvio moral da liderança sem arrependimento. E terceiro, quando a igreja muda repentinamente da visão. Então você se converteu aqui, a igreja é em célula, você está acostumado com isso, com os cursos, mas aí amanhã eu falo: irmãos, sabe de uma coisa? Eu fui ali numa igreja de programa, e a partir de semana que vem não tem mais esse negócio de célula, esse negócio de curso. Nós vamos ter culto de segunda a segunda. Segunda da libertação, terça da prosperidade, quarta, para relacionamento, quinta, e aí nós vamos fazer culto semana inteira. A partir de semana que vem
traga o seu pote de azeite, nós vamos fazer a campanha, né? E nós vamos caminhar agora por campanha, não tem mais célula. O irmão fala, mas peraí, eu não me converti, não era assim, não foi nessa igreja que eu me converti não. Então quando há uma mudança repentina, e que você não consegue se adaptar, certamente também é o motivo pelo qual você poderia ir para um outro lugar, debaixo da bênção de Deus. Mas nós somos o povo que sai abençoado e abençoando aonde nós estamos. Diga amém por isso. Nós somos um povo que sai abençoado e sai abençoando. Saímos das nossas casas, das igrejas que saímos, dos locais que saímos abençoados e também abençoando. O sétimo sinal, vou correr aqui, de desonra, é a falta de perdão. Diga assim, falta de perdão. Lá em Marcos capítulo 11, verso 26, Marcos 11, 26, Jesus disse, se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está nos céus, também não perdoará as ofensas de vocês. Falta de perdão é desonra. Seja sincero, todos nós aqui fomos criados em famílias. Quantos já tiveram um bom motivo para sair da sua casa e nunca mais voltar? Quantos já tiveram um bom motivo? Seja sincero. Quem já teve um bom motivo na sua casa, na sua família? Você nunca teve um bom motivo para sair de casa? Porque falaram alguma coisa, porque te bateram e não era para te bater, porque seu marido fez alguma coisa. Eu lembro que um dia eu fugi de casa, irmãos. Eu lembro que um dia eu estava tão indignado com a minha casa, com a minha família, que eu falei, vou fugir de casa. Mandei uma mensagem para algumas pessoas, falei, estou fugindo de casa. Peguei uma mala, coloquei tudo que eu precisava dentro da mala, coloquei a mala nas costas. Quando eu era solteiro, é verdade. Bem lembrado, amor. Quando eu era solteiro. E eu coloquei a mala nas costas e fui. Irmãos, deu mais ou menos uns 10 minutos de relógio, o céu estava azul. Eu nunca andei de ônibus, nunca tive rota, sei lá para onde eu ia, né? Minha mãe pagava meu cartão de crédito, de débito, então ela certamente ia saber, mas eu precisava de extravasar de alguma forma. E aí eu andei uns 10 minutos, acho que eu nunca vi tanta chuva, choveu até granizo naquele dia. E óbvio que eu saí sem guarda-chuva. Quando deu 10 minutos eu estava todo ensopado. E aí o que eu tive que fazer? Voltar para casa. Aí quando eu cheguei em casa de volta, minha mãe, onde você estava? Não, mãe, fui andar, acabei tomando uma chuva. Mas é interessante que a falta de perdão, Jesus disse, se você não perdoar, você não vai poder ser perdoado. Todos em algum momento vão se decepcionar. Se eu perguntar aqui quem já teve um bom motivo para sair dessa igreja, já teve, Cristiano? Cristiano está conosco há uns 20 anos pelo menos, quase desde a fundação. Certamente já houve ótimos motivos para sair. Já teve, Bruno, bons motivos para sair? Já teve. Se eu te perguntar se você já teve um bom motivo para sair da sua célula, você já teve. Você já teve um bom motivo para sair dessa igreja? Tenho certeza, talvez você já tenha tido. Se não teve, aguarda, vai ter. Nós somos uma família, não quero dourar a pílula para você não. Em toda boa família é assim. Se o amor não estiver acima das crises vão nos separar. E sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. Tem irmão que ele desonra com a falta de perdão. Irmãos, eu sei que os mais difíceis de serem perdoados são aquelas pessoas que são figuras de autoridade na nossa vida. Eu já me relacionei com pessoas que disseram para mim, pastor, eu vim do mundo. Lá as pessoas são assim, safada, picareta. Lá tem gente assim, tudo bem, eles estão no mundo. Mas pastor, aí eu cheguei na igreja, o irmão me deu calote, pastor, vou desviar. Ele é crente, pastor. Ele é irmão, pastor. Eu estava acostumado, os outros faziam isso comigo, mas ele é crente. Tem irmão que não perdoa porque o outro é crente. É pior ainda, sua liderança falhou com você. Eu concordo com você que a sua liderança deveria ser o melhor possível para você, mas em algum momento ela vai falhar com você. Aí o líder falhou com você, o que você fala, Cristiano? Não, tudo bem, os irmãos falharem comigo, eu até entendo, mas o pastor dá uma dessa comigo, não tem perdão não, estou indo embora. Se o ciclano Beltrano fizesse, deles eu até esperava, mas o pastor, Evandro, não quero nem mais ver a cara dele. É interessante que isso é desonra. Um dos sinais da honra é que o outro pode falhar comigo, eu vou estar disposto a perdoá-lo.
Eu digo para os irmãos, eu estou resolvido nisso. Óbvio, se minha esposa falhar comigo, dói mais do que se o Gustavo falhar comigo, ela é minha esposa. Mas quantos maridos não perdoam porque falam, não, pastor, é minha esposa. Mas é honra quando eu falo, eu vou perdoar. É interessante, tem muitos irmãos que são marcados com desonra, porque eles têm indisposição. E eu quero te falar, existe algo, quando nós somos feridos, quando nós não honramos, liberando perdão, que perdão é uma maneira de honrar. E é interessante porque no padrão bíblico, o padrão bíblico não é o perdão. Antes disso, o plano A da Bíblia é você nem se ofender. Eu, Gustavo, fazer algo para mim, eu nem me ofender, estou resolvido. Aí eu fui lá, compartilhei minha vida com o irmão, falei coisas íntimas, profundas. Aí o irmão foi lá, espalhou a situação. Fui lá, confiei no irmão, confiei minha vida, emprestei R$3.000 para o irmão, fiz um empréstimo consignado, lá está aqui, irmãos, 3.000. No dia de pagamento, o celular do irmão sai de área. Você liga para o irmão, o WhatsApp deu pau, sumiu. Aí o irmão começa a se esquivar, a sumir. Confiei no irmão. Mas é interessante, o padrão da Bíblia é que você nem se ofenda. Mas aí a Bíblia tem um plano B. Se você se ofender, você é obrigado a perdoar. Pastor, eu sou obrigado a perdoar. Pelo padrão da Bíblia, você é obrigado a perdoar. Não tem outro caminho. Não tem outro. E há muitos que gostam de cultivar ferida. E aí, por que toda pessoa ferida? É interessante que nesses dias meditando sobre honra eu percebi algo. Toda pessoa ferida não consegue honrar ninguém. Sabe por quê? Porque pessoas feridas sempre ficam armadas. Já viu aquela pessoa que teve um problema com uma liderança? Ela não perdoou. Quando ela chega em outro lugar, qual que é a atitude dela? Não confio mais em líder não. Já viu pessoas que foram feridas? Já viu, às vezes eu converso com umas moças, já viu moça que foi ferida com rapaz? O que ela fala? Eu nunca mais, homem não presta. Eu nunca mais confio em homem, porque homem não presta. É ou não é? Eu já conversei com pessoas que não casaram, porque falou, eu fui ferido em uma época da minha vida, homem não presta, não tem como confiar em homem, porque pessoas feridas nunca conseguirão honrar. E por isso que no tópico passado aqui eu disse, você precisa de resolver problemas com as suas fontes. Se você foi ferida com seu pai, você não vai conseguir respeitar o seu marido. Se você foi ferida com o seu antigo líder, você não vai conseguir respeitar o seu líder atual. Se você foi ferido no seu antiga igreja, você não vai conseguir honrar a igreja que você está hoje. Uma tendência de quem foi ferido é que é interessante, quem foi ferido sempre anda com o pé atrás depois quando precisa de honrar. Já viu isso? Eu falo porque eu já fui ferido. E aí você chega no outro lugar, como é que você está? Enquanto todo mundo está com os dois pés lá na frente, você está assim. Eu já vi essa cena. Eu já vi isso. Em outro lugar, já viu isso? Esse pastor estava indo bem. Cristiano, esse pastor estava indo bem, mas esse domingo eu vi umas reações nele, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi. Aí você se fecha. Porque pessoas feridas não conseguem honrar. Mas quero te falar nesses dias, libera perdão para quem você precisa de liberar. É muito estranho alguém que não casa porque foi ferida lá na adolescência com alguém. Eu quero te dizer com todo amor e carinho, se talvez você foi ferida com outra liderança, com outro pastor, não coloca o pé atrás não, libera perdão e se entrega. Esse é o padrão. A irmã do nosso meio foi para uma célula, foi ferido. Ele fala, não pastor, esse negócio aí, acho que não é para mim não. Mas porque ele se indispôs a perdoar. Eu sei que o nível de perdão é um desafio maior, quando é para pessoas que não deveriam te ferir. Mas quero te falar, é desonra. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu tenho alguns discípulos que caminham comigo. Gustavo caminha comigo, meu discípulo, foi ordenado a pastor juntamente conosco, está aqui conosco. Certamente é um irmão que me honra muito, acho que mais até do que Gustavo é um símbolo de honra. Mas certamente eu sou bênção na vida desse irmão, caso contrário ele nem estaria comigo mais. Eu sou bênção, obviamente ele é bênção na minha vida. Mas em algum momento pode ser que eu falhe com ele. E é nesse momento que ele vai demonstrar honra e lealdade a mim. É no momento que eu falhar, ele fala, pastor, foi feio, o negócio foi complicado, minha esposa está lá em casa arrancando os azulejos, falando que vai te matar. Não gostei da atitude.
não devia ter sido tratado assim, mas eu te perdoo. É sinal de honra. Eu te perdoo, você está perdoado. Isso quebra qualquer um. Quando você chega e fala, você não deveria fazer, mas eu te perdoo, está resolvido. Deus me perdoou, eu posso te perdoar. E aí sabe o que acontece? Quando o camarada lá no relacionamento ele libera, quando a moça lá está se relacionando, ela foi ferida, ela fala, não, mas eu libero, está resolvido. Quando ela for se relacionar com outro rapaz, ela está aberta. Quando você libera suas fontes, você está aberto para fluir, para se relacionar, para mergulhar naquilo que Deus tem para você. O oitavo sinal de desonra, é a indisposição a aprender. A indisposição a aprender é um sinal de desonra. Tem gente que só serve para ensinar. Tem gente que está na cadeira para aprender, mas ele quer ensinar. Já viu isso? Eu sempre olho o lugar que Deus está me colocando, irmãos. Se Deus me coloca no lugar para ensinar, eu estou para ensinar. Mas se Ele me coloca para aprender, eu sou inteligente, eu entendo, é para aprender. Mas há irmãos que eles caminham numa incoerência. Deus colocou ele num lugar para aprender e ele quer ensinar, não vai funcionar. Em nenhum lugar vai funcionar. Na sua casa, enquanto você não casou, você está para aprender, não tente ensinar. Perceba o que o Espírito quer fazer. Mas há pessoas que elas têm indisposição de aprender, elas não conseguem aprender, elas não conseguem se abrir para aprender. É interessante que na nossa vida de igreja, quero te falar, nós precisamos ser abertos para aprender. Eu sempre que, um tempo atrás, nós precisamos receber um pastor, eu estava conversando com ele, e no final acabou que ele nem ficou. Mas eu disse, irmão, com toda a humildade do mundo, esse irmão tinha caminhado muito tempo numa denominação, falei, com toda a humildade do mundo, você vai ter que se abrir para aprender. E nós já temos uma visão, você vai ter que se abrir para aprender. Não quero desmerecer algo que você tenha recebido, não quero dizer que não vai ser importante em algum momento, mas quero te falar, se em algum momento aqui você quiser ficar falando, não, mas eu fazia assim, eu fazia daquele jeito, não vai funcionar. Porque se você precisa de entender o tempo, se Deus está te colocando nesses dias para aprender, é porque Ele te trouxe para nós para aprender. No final ele nem ficou, não sei porquê, mas acabou que ele nem ficou. O nono e penúltimo sinal de desonra, a indisposição à correção. Lá em Provérbios capítulo 27, verso 5, olha o que diz Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Diga assim comigo, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. A indisposição à correção também é desonra. Hoje, irmãos, eu tenho capacidade de lutar fisicamente com meu pai. Eu acho que desde os meus 12, 13, 14 anos talvez, eu tenho capacidade física para lutar com ele. Mas se meu pai me falar algo, seja hoje a partir dessa idade, eu nunca agredi fisicamente meu pai. Mas não é porque eu não tinha força, é porque eu tinha disposição de ser disciplinado por questão de honra. Há muitos rapazes aqui que a sua mãe já podia bater nela fisicamente, mas por que alguém não bate na própria mãe? E se tiver um irmão assim, a mãe espero que fale para nós, vamos resolver esse problema. Mas é interessante, por que um filho não se levanta? Porque ele tem disposição à correção, a disposição de aprender, ser corrigido. Entende? Há pessoas que, quando elas são corrigidas em algo, elas não podem ouvir nada que elas não gostam de ouvir. Se falar algo que ela não gosta de ouvir, aí vai manifestar o que é existente. Você tem disposição de ser corrigido? Você tem disposição de ser chamado a atenção? Talvez muitos de nós só estamos aqui porque nunca te chamaram a atenção. Nós estamos porque nunca ninguém falou algo que você não gostou. Porque se falar é o suficiente, mas isso expõe um coração de desonra. Às vezes nós estamos, todo mundo bonitinho. Mas quero falar, irmãos, o reino de Deus não é estabelecido no ambiente de superficialidade. O ambiente do reino de Deus não é igual festa de aniversário de criança. Está todo mundo ali em volta do bolo, não. Tem áreas da minha vida que só vão ser consertadas no momento que eu for corrigido e instruído. Às vezes por Deus, às vezes por uma pregação, mas às vezes por alguém que vai falar, isso precisa ser mudado. E aí se você tem um coração que desonra,
Você nunca vai se submeter. Quando te falarem, é o basta. Você já viu aquela coisa? Não aceitei ouvir isso, foi demais. E 10º e último sinal de desonra: aprovar a desonra. Diga assim: aprovar a desonra. Você imagina que eu chego para o pastor Gustavo, fala: Gustavo, sua esposa, aquela burra. Não é chocante? O que o Gustavo ia fazer se eu chegasse para ele e falasse isso da esposa dele? Se ele for um bom homem, pelo menos ele vai me repreender. Se eu falar de novo, a gente vai ter um problema, talvez de ordem física. Por quê? Porque é esquisito isso, é incoerente isso. Mas por que o marido não aceitaria que alguém falasse isso da esposa? Porque é minha esposa, que eu honro ela. Mas eu te falo, é muito confortável ouvir isso do pastor, não é? É seu pastor, aquele safado. É confortável ouvir. É mesmo, irmão? Por que você acha isso? Nosso líder. A desonra, e eu quero te falar, a desonra é um câncer que mata. E todas as vezes que você aprovou desonra, você participou de desonra. Todas as vezes que você ouviu alguém falando mal e você não se posicionou, você aprovou, você fez parte. E eu quero te falar, a gente só ouve aquilo que a gente concorda. Se eu começar a falar da esposa do Gustavo, ele vai me repreender porque ele não concorda. Pode ser até que seja verdade, mas ele não vai aceitar ouvir não. E aí eu quero te dizer, todas as vezes que nós aprovamos a desonra, isso é um sinal de desonra. Quando você vê um ambiente de desonra e você não faz nada, você está desonrando. Como é que você pode ouvir falar mal e não se posicionar? Como é que você pode ver que os irmãos estão falando mal, que as pessoas estão se levantando para falar mal e você não se posiciona? É porque isso também faz parte de um princípio seu. Quem ouve desonra e não faz nada, ele só desonra um pouquinho menos, mas ele também tem esse princípio de desonra. Aquilo que deve ser falado tem que ser falado face a face. Isso para qualquer pessoa. Se alguém vem te falar algo de alguém que ele não teria coragem de falar na cara do outro, então, irmão, não é para mim que você tem que falar, é para o outro. Eu estou desonrando o irmão quando eu escuto algo seu. A Bíblia, irmãos, quando as pessoas vêm fazer gabinete comigo, eu falo: você já foi falar com a pessoa? Porque se você não foi falar com ela, você está desonrando ela. A Bíblia diz: primeiro procura a pessoa. Se não tiver jeito, aí você agora usa testemunho. Se não tiver jeito, aí agora você vai para o presbitério da igreja e eles vão resolver. Mas às vezes nós gostamos do ambiente de desonra. É gostoso. Fala se é ou não é. A gente é mau, irmãos. A gente gosta. Às vezes a desonra é sutil. É aquele: irmão, né? Determinada. Não sei, né? Determinada. Eu também estou achando estranho. Também achei meio esquisito. A desonra às vezes é sutil. Marcou aquela reunião. Irmão, também não concordei não. Sabe, né? Nosso horário é puxado. Parece que o pessoal não vê a nossa agenda. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom. Desonra. Quero te falar, não aceite ambiente de desonra. Não aceita na sua casa ninguém falar mal de ninguém, muito menos de autoridade. Não aceita. Seja defensor dos seus líderes. Sabe por quê? Isso é precioso aos olhos do Senhor. Seja defensor lá na empresa. Se abrir a boca para falar mal do patrão, repreende. Não deixe que façam na sua frente, que isso é desonra. Mas esses dias nós queremos mandar embora do nosso coração todo sinal de desonra. Tudo aquilo que é desonra dentro de nós, toda falta de comprometimento, tudo aquilo que é sinal de desonra, nós vamos mandar embora. Porque há uma bênção reservada para aqueles que honram. Eu quero te desafiar nesses dias, nós crescermos em honra, crescermos em compromisso. Eu comecei aqui falando de você vir aos domingos é uma maneira de honrar. Ser frequente, presente é uma maneira de honrar. Fazer parte, se comprometer é uma maneira de honrar. Honre a sua esposa, honre a sua família, honre as pessoas que estão ao seu redor, honre aqueles que te servem nesses dias. Todo sinal de desonra, Deus quer mandar embora dos nossos corações e nos fazer um povo que honra. Quantos têm disposição de ser esse povo que honra? Diga amém.